Bem-vindos à Estação das Células, a Armadura de Deus. Hoje estudando no capítulo 8, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, parte 2. Meus amados, que alegria, mais uma semana, Deus tem nos dado vitórias, testemunhos maravilhosos, e eu tenho certeza que essa semana vai ser mais uma semana de glória. E a parte 2, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Nós estudamos na semana passada, trazendo um breve resumo, que o cinto da verdade é conceitual, que a couraça da justiça é comportamental, e as sandálias da preparação do Evangelho da Paz é relacional. Então veja só, o que nós queremos dizer com isso é que a ênfase acerca das sandálias tem a ver com o nosso modo de vida, não apenas no que diz respeito a um caráter justo e reto, porque o caráter justo e reto enfatizamos na couraça da justiça, mas enfatizamos, quando falamos sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, nós estamos celebrando a nossa forma de caminhar, a nossa vida relacional, tanto em relação ao corpo de Cristo, como também em relação à família, em relação às pessoas que nos cercam. E hoje, de uma forma especial, nós vamos entrar um pouco mais no aspecto familiar. Sandálias da preparação do Evangelho, na parte 2. E ela vai tratar especialmente da questão conjugal. Veja o que diz Efésios 5, de 21 a 33. Vamos celebrar aqui a unidade do casal, ou a paz na vida conjugal. Efésios 5, de 21 a 23, a palavra de Deus diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Esse texto aqui é lindo porque, mais uma vez, em complemento àquilo que foi dito na semana passada, eu acredito que você se lembra bem de como é que foi a ministração da célula passada, quando nós começamos a falar sobre Cristo que nos evangelizou a paz e nos uniu com Deus e viabilizou um caminho de unidade para o corpo, porque há um só corpo, há um só Espírito, há um só Deus e Pai, há uma só fé, há uma só esperança na vossa vocação, é um só. E a gente deve então envidar todos os esforços para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa foi a ênfase da aula anterior. Agora, no mesmo espírito, nós vamos encontrar o matrimônio. Porque o matrimônio, ele também foi lançado sob a base da unidade. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne.
Perceba que Efésios vai estar repleto de expressões de unidade. Um só Deus, um só corpo, uma só fé. E agora, quando ele entra no matrimônio, ele também está enfatizando que o matrimônio tem que ser preservado no espírito de como ele foi estabelecido. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua esposa, e se torna uma só carne com ela. E Paulo, quando vai repetir essa passagem bíblica, ele até diz, olha, grande é este mistério, mas eu digo não em relação ao marido e à esposa, porque se tornaram uma só carne, mas sim em relação a Cristo e à igreja, porque a relação não é física, não é carnal, mas ela é espiritual. Então, a importância da gente preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. E no contexto familiar, entender que essa unidade, ela precisa ser preservada na medida em que nós calçamos as sandálias da prontidão da paz, ou da preparação do evangelho da paz. Agora focando o relacionamento marido e mulher, pais e filhos. Dentro dessa passagem bíblica de Efésios 5, de 21 a 23, como então preservar essa unidade conjugal? Há papéis bem definidos. Paulo começa dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, e ele começa dizendo, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Então, como é que a mulher contribui para que essa unidade conjugal possa ser preservada? E na medida em que ela preserva essa unidade conjugal, ela também está se colocando debaixo de proteção, porque a submissão da mulher a protege. A submissão da mulher é o papel bem definido da mulher que faz com que ela se coloque sob a liderança do seu esposo, a liderança do seu marido, e em fazendo assim, ela está não somente contribuindo com a preservação da unidade familiar ou a unidade conjugal, mas ela também está se colocando debaixo de uma proteção familiar e debaixo de uma proteção espiritual. Porque Paulo, quando fala sobre sandálias da preparação do Evangelho da Paz, ele está embutindo este ensino dentro do contexto da grande batalha espiritual que estamos enfrentando sob o olhar de principados e potestades. Então, essa batalha, ela se manifesta dentro da relação familiar e dentro da relação conjugal. Então, Paulo, focando isso, traz o conselho à mulher a se submeter em amor ao seu marido. Agora, qual é o papel do marido? Amar a esposa. O marido, então, que ama a esposa, jamais se utilizará da submissão da esposa, da mulher, para humilhá-la, para desonrá-la ou para subjugá-la, de forma alguma. Da mesma forma que a mulher está debaixo de uma batalha espiritual, o homem também está. E o homem que maltrata a sua esposa e que não trata a sua esposa da mesma maneira como Cristo tratou a igreja, este homem também está extremamente vulnerável aos contra-ataques do diabo. É claro que a gente aqui não está apenas falando de batalha espiritual, a gente quer primar por uma vida saudável, de família, independentemente do diabo ou dos demônios ou de coisa parecida. A gente quer que, acima de tudo, a família funcione do jeito que Deus idealizou. Nós queremos que a família desfrute do benefício da paz, da harmonia, do amor. Agora, a parte disso, é de suma importância trazer o aspecto da batalha espiritual. Então, o papel da mulher contribuindo na unidade conjugal é o da submissão. E o papel do homem, para que ele possa contribuir para a unidade conjugal, é o amor. É o amor que se entrega, é o amor que se doa, é o amor altruísta, é o amor humilde, é o amor manso, é o amor da gentileza, das boas palavras, é o amor que vai cuidar da mulher como vaso mais frágil, conforme Paulo mesmo já nos disse em outra ocasião, e vai cuidar, e vai preservar. E então ambos, cumprindo seus papéis,
não somente estarão promovendo, como nós acabamos de falar, a harmonia conjugal ou harmonia familiar, mas também estarão protegidos no que diz respeito aos embates espirituais ou a guerra espiritual, de uma vez que estamos falando de guerra espiritual em todos os capítulos dessas ministrações sobre a armadura de Deus. E o exemplo que ele vai trazer aqui é: marido, ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de lavá-la, a fim de purificá-la e a fim de fazer com que ela pudesse se apresentar diante dele como linda, maravilhosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Mas isto é produto de uma entrega, de uma decisão de cuidar da sua noiva e de ser um com ela, assim como o marido, ele é um com a sua esposa. Então, queridos, nessa postura, nessa determinação, tanto da parte do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, ambos estarão sem dúvida alguma, se colocando numa condição de edificação do lar e também de proteção espiritual. Mas Paulo prossegue um pouco mais, agora falando sobre a relação pais e filhos, quando ele entra no capítulo 6, de 1 a 4, trazendo o seguinte ensino: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, assim como há papéis definidos da esposa para com o marido e do marido para com a esposa, há também papéis bem definidos dos filhos para com seus pais e de pais para com seus filhos. O papel, então, do filho é obedecer aos seus pais. E o interessante é quando ele fala aqui, pois isto é justo. Lembra-se da couraça da justiça? E a gente aqui está muitas vezes interligando algumas virtudes que estão lá na couraça da justiça, mas também estão aqui nas sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E aqui quando ele fala, obedeça ao seu pai, porque é justo. Então, obedecer ao pai também é colocar a couraça da justiça, porque tem a ver com a justiça, tem a ver com a retidão. E é também, dentro do quesito sandálias da preparação do Evangelho da Paz, porque esta obediência do filho aos seus pais, ou dos filhos aos pais, promove a paz na relação pais e filhos. E essa paz promovida, esse vínculo da paz promovido, promove unidade dos filhos para com seus pais e, consequentemente, traz proteção. É uma proteção para a família. E a gente sabe, queridos, que nós estamos debaixo de uma grande batalha espiritual para dividir a família. De todos os lados estamos sendo bombardeados. Televisão, mídia, internet, às vezes alguns ensinos nas escolas, ou por parte de algumas ideologias que se deixam percorrer de um lado para outro, e a gente tem visto um bombardeio enorme para dividir a família, para ferir a família, para fazer com que os filhos não honrem, não respeitem, e fazendo dessa forma, eles estão se desconectando dos seus pais, estão se dividindo em termos de família, e como dissemos na semana passada, reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera. Então, um papel bem claro para o filho é obedecer aos seus pais, porque isto é justo. Mas há papéis também claros em relação aos pais. Antes de falar dos pais, só complementando aqui, o texto bíblico do 5º mandamento, honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra.
para que tudo corra bem com você e você possa ter uma longa vida aqui na terra. Está implícito aqui uma batalha espiritual. Quando é que nós somos feridos e às vezes temos a nossa vida reduzida, não vivemos essa vida longa prometida no texto bíblico? Quando há desonra de filhos para com seus pais, eles se colocam automaticamente debaixo de uma brecha na qual eles são feridos. Mas quando eles procuram preservar essa unidade familiar, honrando e obedecendo seus pais, então o maligno não lhes toca. O maligno não lhes toca. Eles são protegidos, conforme a promessa de Deus, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando aqui de armadura de Deus. Falamos sobre a questão da ira também, quando estivemos tratando ali sobre a couraça da justiça. A ira, ela tem a ver com a questão comportamental que está ligada à couraça da justiça. E a ira também está ligada à questão relacional dentro da temática das sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E agora os pais são desafiados a não provocar os filhos a ira, não suscitar ira aos filhos. E quando isso acontece? Quando os pais adotam posturas egoístas, quando os pais adotam posturas provocadoras, quando os pais não cumprem promessas, quando os pais exigem um nível alto de retidão dos filhos, sendo que eles próprios também não querem dar o modelo, não querem ser modelo, não querem ser o exemplo. Então há várias formas de manipulação, formas de chantagem, que são utilizadas por alguns pais que não têm o entendimento de que eles também estão em batalha espiritual e, tendo em vista talvez a ignorância, a falta de entendimento acerca disso, eles acabam provocando seus filhos à ira. E então os seus filhos acabam sendo instigados a se irarem contra os seus pais e, consequentemente, eles acabam pecando contra os pais e os pais acabam pecando também contra os filhos. E nesse pecado de pais e filhos, ou pais contra filhos e filhos contra pais, há uma brecha. Veja que Paulo também fala: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quantas famílias que já acabaram dando lugar, escancararam portas, janelas, tudo para o diabo entrar, porque não conseguem celebrar a paz. Não há honra, não há respeito, não há honra aos pais, e também da parte dos pais não há temor no que diz respeito a zelar para que o filho possa ser tratado com dignidade. E então, nessas brechas, o diabo pinta e borda em famílias que não conseguem sair de brigas, de rixas, de contendas, lares que se tornaram realmente um inferno. O relacionamento se tornou quebrado de todas as formas e em todas as áreas. Então deram lugar para o diabo no relacionamento familiar. Então, calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz também tem a ver com o esforço que eu devoto tanto para amar a minha esposa, tanto no esforço que a esposa vai devotar para se submeter ao seu marido, como esse zelo de filhos honrando e obedecendo seus pais, e também pais não provocando os filhos à ira, mas cuidando deles no temor do Senhor. Não provoque seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Na admoestação do Senhor. Amém, queridos? Admoestar significa repreender de forma branda e benevolente, sempre apontando saídas e correção de rota. A intenção aqui é edificar e não ferir. Paulo está dizendo: crie o seu filho na admoestação do Senhor.
E admoestação, então repetindo, admoestar significa repreender de forma branda e benevolente, sempre apontando saídas e correção de rota. A intenção aqui é edificar e não ferir. Infelizmente, por falta de entendimento, tem muitos pais que estão ferindo seus filhos. Não apenas os ferem no seu corpo, mas ferem profundamente na alma, quando eles acabam não honrando também seus filhos e não os tratando com dignidade. E muitos filhos ferindo seus pais, se não fisicamente falando, mas estão ferindo através da desonra, através da desobediência e, consequentemente, abrindo-se uma fenda nessa relação. E nessa divisão, um reino dividido não prospera e acaba se tornando um alvo fácil nas mãos do inimigo. E a última questão é a unidade nas relações profissionais. Efésios 6, de 5 a 9, quando o texto bíblico diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Paulo está aqui num contexto de escravidão ainda, onde tínhamos ali os senhores e tínhamos ali os escravos. Hoje nós não estamos mais nessa condição, mas ainda há uma relação de alguém que possa de repente exercer uma posição superior em relação a outro. Então o princípio é o mesmo, seja patrão empregado, seja o funcionário em relação ao seu patrão, mas o princípio é o mesmo. O princípio de quem está acima, por exemplo, numa posição superior ou numa posição de autoridade, que trate com dignidade os seus funcionários, que trate com dignidade aqueles que estão trabalhando na empresa ou aqueles que estão trabalhando na entidade, ou seja, em que posição que eles estiverem, que eles possam ser tratados com dignidade, com a consciência de que somos iguais diante de Deus e que prestaremos conta das nossas escolhas e atitudes. E também o empregado ou o servo ou aquele que está numa condição servindo a alguém que está numa condição talvez de autoridade, que essa pessoa também possa servir a essa autoridade como se serviria a Cristo, sendo essa autoridade, ou este senhor, ou este patrão. Talvez ele não seja nem crente, não tenha nem o temor do Senhor, mas o servo, ou o funcionário, ou aquele que está servindo, deve encarar o seu patrão e deve servi-lo como se ele estivesse servindo ao próprio Cristo. E com isso também nós estaremos promovendo a unidade nas relações de trabalho, nas realidades profissionais, nas realidades de igreja, de corpo, de família, preservando a unidade, procurando tratar o outro com dignidade e procurando também ser tratado com dignidade. Eu creio que dessa forma, queridos, nós estaremos calçando bem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. O que é o objetivo nessa estrutura? Nesse caso, buscar a paz. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. É uma orientação bíblica, no outro texto bíblico, em que fica bem claro: no que depende de mim, eu devo procurar ter paz com todos os homens, porque nós fomos chamados para a paz. E espero que seja assim no corpo de Cristo, seja assim na família
relação marido e esposa, esposa e marido, relação conjugal, na família, relação pais e filhos, filhos e pais, e também nas relações comerciais. Que Deus nos abençoe, que você tenha aí uma célula maravilhosa em mais esta semana, em nome de Jesus. Amém.